Olá, alunos, mais uma vez aqui presentes, firmes. Vamos falar um pouco agora dessa aula sobre os benefícios da atividade física para a saúde emocional, a saúde mental, na verdade, né? Vamos tratar um pouquinho do equilíbrio mental e como é que a atividade física pode nos auxiliar a manter esse mesmo equilíbrio. Mas primeiramente devemos saber o que significa o termo ansiedade, a palavra ansiedade. Então, pessoal, a palavra ansiedade, né, na verdade, ela quer falar que a ansiedade é um tipo de medo geralmente associado com uma ameaça ou algo que pode dar errado no futuro. Mas também pode surgir a partir de algo acontecendo agora. Ao contrário do medo propriamente dito, o que é uma resposta a um perigo imediato, a ansiedade é um sentimento permanente de preocupação sem uma causa específica. Pessoal, ter ansiedade, possuir ansiedade, é algo natural do ser humano. O problema é quando a ansiedade ela é patológica. Patológica no sentido de ser doentia. E tudo inicia-se, primeiramente, por uma ansiedade negativa, que é a ansiedade ruim, que atrapalha, e muito, quando atinge níveis desproporcionais. Acontece a paralisia, paralisa e nos impede de agir corretamente, nos deixa mudo nas horas mais impróprias, quando você quer dar uma sua opinião e as palavras não vêm à mente, quando precisa dar uma palestra e suas pernas travam. Veja só que interessante, essa ansiedade é a ansiedade negativa, quando você acaba perdendo suas funções normais do corpo, suas funções normais do cotidiano, ela atrapalha na sua vida cotidiana, no seu dia a dia. Essa ansiedade negativa ainda não é ansiedade patológica, mas é uma ansiedade ruim que, se não ser tratada e não ser trabalhada bem, pode sim se tornar uma ansiedade doentia, virar uma doença. Então, existem tipos de distúrbios de ansiedade que vão levar, tipo, a ansiedade generalizada, né, que aí é já a ansiedade em caráter de doença. Vai ter o distúrbio de pânico, ou seja, você vai ter medo de tudo, né, como se fosse morrer, assim, sintomas de morte próxima. Fobia específica, medo de algum animal, medo de lugar fechado, enfim, vários tipos de medo. Ansiedade pós-traumática, que é aquela ansiedade que vem depois de uma experiência, de algo que você vivenciou. Distúrbio obsessivo compulsivo, é quando você tem aquele distúrbio que você não para de realizá-lo, né? Não tem controle sobre o seu corpo. E a ansiedade social, que é aquela que você não consegue ter contato social, tem medo do social, tem medo do trabalho em público. Então, a ansiedade, olha quanta coisa a ansiedade pode trazer de ruim para nossas vidas, né? É algo bem complexo e atual. Hoje em dia acontece muito isso no dia a dia. Hoje é a doença do século, vamos dizer assim, não é verdade? Bom, mas focando no transtorno de ansiedade generalizada, é a ansiedade muito desordenada que vai causar sintomas como inquietude, você não vai ter paciência para nada, vai lhe dar muito cansaço, mesmo você tendo uma noite de sono muito bem dormida, mas vai acordar com pior. Dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular, insônia e sudorese. E isso vai gerar o quê? A futura depressão, pessoal. Essa que aí é o perigo, esse é o perigo. Pois a depressão, devemos saber que o que é a depressão? A depressão é uma doença comum. Quem tem mais risco de ter depressão? Há algum exame ou teste que possa detectar, diagnosticar a depressão? Olha, a depressão é uma doença mal do século, realmente. É muito complicado porque hoje em dia sim é uma doença comum. Quem tem maior risco tem uma predisposição genética, mas as pessoas que têm mais sensibilidade, né, aos fatos, aos acontecimentos, também tem essa característica. Exame ainda não tem um exame assim, testes, né, uma análise clínica. Então a depressão é uma doença que se caracteriza por afetar o estado de humor da pessoa, deixando-a com um predomínio anormal de tristeza,
Todas as pessoas, homens e mulheres de qualquer faixa etária, podem ser atingidas. Porém, mulheres são 2 vezes mais afetadas que os homens. Em crianças e idosos, a doença tem características particulares, sendo a sua ocorrência em ambos os grupos também frequente. Veja só, tenta se associar a depressão como uma tristeza, simples tristeza, certo? Mas a gente vai ver que não é bem assim. Quem passa por isso sabe que depressão não é uma mera tristeza, vai muito além da tristeza. É um período anormal, é uma tristeza que não cessa. Uma coisa é ficar triste momentaneamente, outra coisa é uma tristeza que nunca para, ok? Mas veja só, quem está de fora vê a depressão apenas, como uma tristeza. Ah, você está triste. Mas realmente como ele é, quem sente isso, sente ansiedade, solidão, culpa, tristeza. E olha, veja aí o bonequinho como tá rosa. A maior parte é o quê? Rosa, né? Do braço para cima, olha. Isso está indicando uma coisa, pessoal, que é o quê? O nada. É um sentimento de vazio, em que você não serve mais para nada. É esse sentimento. Então temos que saber identificar isso para agir rapidamente nesse perigo. Então a depressão é um sentimento gera sentimento de culpa, dores nas costas, aquele cansaço, aquela fadiga que nunca passa, a perda de interesse por atividades que antigamente você tinha interesse, agora não tem mais, como ir na praça, se reunir com os amigos, enfim, várias atividades que você tinha prazer, nadar, ir ao parque, enfim. Causa dores musculares, insônia, falta de apetite, você não quer mais comer, ou no caso, come demais, pode ser as 2 coisas, e tristeza e choro. Mas, graças ao bom Deus, a depressão pode ser combatida também com atividade física. Então é isso que a gente vai focar. A atividade física ela pode combater e auxiliar no processo de tratamento da depressão. Pois a atividade física, né, pessoal, ela irá ser uma aliada para combater a ansiedade, né? Que é um dos casos que é um gatilho para a depressão. As atividades físicas trazem inúmeros benefícios para a vida das pessoas e, claro, para a saúde física e mental também. No caso da ansiedade e da depressão, a prática pode ajudar a aliviar os seus sintomas, já que é durante a execução que o corpo libera substâncias que promovem a sensação de bem-estar. Então, corrida e caminhada, dança, yoga, realizar uma atividade física que você goste, que você tenha prazer. Agora, professor, quais são as substâncias? Que substância é essa? Onde é que ela atua, professor? Porque fica muito vago. Então, vamos entender o seguinte, olha só, pessoal, olha, galerinha, é o chamado hormônio do prazer. Ele vai atuar lá no seu cérebro. A gente não vai decorar aqui nome porque não é o foco, tá ok? Deixa isso aí para a área mais científica, ok? De pesquisa. Mas vai ter um órgãozinho, uma coisinha bem pequena lá, chamada glândula pituitária, que é lá na hipófise. Ela vai liberar a endorfina, que é o hormônio do prazer. Aquela mesma substância que libera como um chocolate bem gostoso, né, pessoal? Aí que sente aquele prazer imenso. É produzido por uma glândula localizada no cérebro, no seu cérebro. Então ele vai relaxar, vai deixar com maior prazer, entendeu, pessoal? Então a atividade física traz isso, libera esse neurotransmissor. Então libera esse neurotransmissor no cérebro quando você corre, está fazendo atividade física, quando que você gosta, musculação, academia, na verdade, né? Então você libera esse neurotransmissor que é a serotonina e a endorfina, e as duas coisinhas do amor aí em amarelo e roxo vai dar a você uma sensação de prazer. É por isso que quando você faz atividade física que termina ela, eu vejo muito no Instagram, nos status aí tá pago e a galera tá feliz, de boa com a vida, justamente porque traz prazer, bem-estar, dever cumprido, né? Então, a relação entre depressão e atividade física, primeiro libera a endorfina, que traz sensação de prazer e tranquilidade, além de reduzir a ansiedade e tensão, alivia os sintomas, o sistema autoimune, né? Ativa o sistema autoimune, que na depressão é muito afetado. Além disso, melhora a autoestima ao pensar em fazer o exercício para a promoção da saúde e bem-estar, saúde física, também a saúde mental. Então, não apenas a gente fazer a parte
quando a gente faz a parte física, vai refletir na questão da mente também. Então, olha quanta coisa legal que a atividade física pode trazer pra gente, não é verdade? E aí eu deixo para vocês aí, a prática de exercício físico de forma regular, comprovadamente age para reduzir o estresse, afastar a ansiedade e sentimento de depressão, como eu falei, aumentar a autoestima, melhorar o sono, fortalecer o coração, aumentar os níveis de energia, diminuir a pressão arterial, melhorar o tônus muscular e a força e reduzir a gordura corporal. Quanta coisa legal! Busque esse propósito, deixe o seu legado. Veja só, pessoal, quanta coisa legal, né? Espero que vocês tenham entendido, ok? E que isso não fique apenas no papel. Botem em prática, vão caminhar, vão fazer uma coisa que goste. Eu sei que nesse tempo de pandemia é muito complicado, ok? E muitos alunos estão com ansiedade lá em cima, então não deixe a ansiedade se tornar uma doença patológica e venha a ser uma depressão, tudo bem? Pratique atividade física com segurança. Forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha. Abraço.